Você é oficialmente a Tapirus terrestris vulgo anta brasileira. Meus parabéns, sinceramente, já estava na hora. Você carrega esse design de barril tático com pernas e essa tromba de aspirador de pó desde o Eoceno. Você é uma relíquia, um arquivo .zip ambulante da megafauna que esqueceu de ser extinto junto com as preguiças gigantes. Você sobreviveu a glaciações, a predadores dentes de sabre e a milênios de mudanças climáticas. Mas aparentemente, o combo caminhonete em alta velocidade e desmatamento para plantio de monocultura foi o seu limite. Bem-vinda à aposentadoria compulsória do universo. Você foi oficialmente extinta. Pode se deitar naquela lama celestial ali, você merece. Agora olhe para baixo. Está vendo aquele fazendeiro rindo porque finalmente a praga parou de derrubar a cerca dele? Está vendo os empreiteiros felizes porque não precisam mais desviar a estrada de uma área de preservação que agora está vazia? Eles estão estourando champanhe pela sua saída. O que essa gente brilhante não entende, enquanto faz piada com o seu nariz, é que você não era apenas carne de caça. Você era a engenheira-chefe de obras do bioma. Eles acham que se livraram de um estorvo, mas na verdade acabaram de demitir o único funcionário que sabia a senha do servidor da floresta. O sistema operacional da Amazônia acabou de travar, mas a tela azul da morte ecológica demora uns anos para aparecer. E quando aparecer, meu amigo, não vai ter suporte técnico que resolva. Olhe para a cara daquele jaguar ali embaixo. Ele está rondando o seu antigo território com uma interrogação gigante estampada na testa. Ele acabou de perder o Big Mac da dieta dele, sem as suas 300 mil calorias de bacon selvagem perambulando por aí. Ele vai ter que caçar uns 30 tatus para compensar o déficit calórico. E adivinha, ele vai ficar com fome e vai visitar o gado do fazendeiro que comemorou a sua morte. Karma instantâneo, adoro ver isso em ação. Mas a piada real é mais sutil, quase invisível. Está vendo aquela árvore gigante soltando frutos duros do tamanho de bolas de tênis? Elas estão caindo no chão e ficando lá, acumulando, apodrecendo. Antes você engolia aquilo como se fosse pipoca, dava um banho químico nas sementes no seu intestino de fermentação lenta e as plantava a quilômetros de distância, já embaladas numa pilha de adubo de primeira qualidade. Agora, elas são só comida de fungo. O berçário da floresta acabou de fechar as portas por falta de pessoal. O silêncio lá embaixo não é de paz, é de necrose. Aquele humano chamando o amigo de anta como insulto nem imagina que a inteligência logística que acabou de sumir do mapa era superior a qualquer plano diretor urbano que a espécie dele já desenhou. Aproveite a vista, engenheira. O cronômetro do colapso começou a rodar e a primeira coisa que vai quebrar não é a árvore, é a conta bancária deles. Bom, vamos avançar o relógio. O boleto chegou e, surpresa, veio com juros compostos. Lembra daquele mercado chique de créditos de carbono que os humanos inventaram para poluir com a consciência limpa? Pois é, o gráfico acabou de virar uma linha vermelha em queda livre. O motivo? O seu intestino grosso. Ou melhor, a falta dele. Você era a jardineira exclusiva das madeiras nobres, aquelas árvores densas de casca grossa que sugam carbono da atmosfera como esponjas industriais. Sem você para carregar as sementes pesadas da criptocária ou da peroba morro acima, quem assumiu o terreno foram as árvores isopor. Madeira leve, vida curta, inúteis para estocar carbono a longo prazo. A floresta lá embaixo virou um cenário de papelão. No satélite continua verde, mas na planilha do contador é uma fraude. É uma floresta light. Eles perderam bilhões em valor ecológico porque eliminaram a frota de transporte pesado. Mas o prejuízo não para no ar. Sente essa coceira fantasma? Aqueles carrapatos que os carcarás comiam nas suas costas agora estão órfãos e famintos. Adivinha quem tem sangue quente, pele macia e adora invadir o mato de bermuda? A incidência de febre maculosa explodiu nas cidades vizinhas. O sistema de saúde deles está gastando milhões para tratar uma doença que você controlava de graça, apenas servindo de buffet para pássaros enquanto tiravam um cochilo. E se eles acham que o prejuízo fica só no ar e na pele, espere até verem o impacto na conta do supermercado. Lembra do seu hábito peculiar de usar o rio como banheiro? Aquele seu delivery de nutrientes era a base de toda a cadeia produtiva pesqueira da região. Você comia em terra firme e depositava
injetava nitrogênio e fósforo diretamente na água, alimentando o plâncton que alimentava os peixes. Sem a sua logística de adubo anfíbio, os rios voltaram a ser desertos molhados, oligotróficos e estéreis. Os pescadores estão puxando redes vazias e culpando a lua, sem saber que a culpa é da falta das suas fezes gloriosas. O preço do peixe disparou e a vila ribeirinha que vivia disso acabou de pedir falência. Além disso, veja o fazendeiro vizinho gastando uma fortuna com trator para arar a terra na beira da mata. Ele está tentando replicar mecanicamente o que você fazia apenas andando. Suas patas de 250 quilos eram arados biológicos que aravam e oxigenavam o solo de graça, misturando matéria orgânica a cada passo. Agora, o solo compacta, a chuva lava tudo e a erosão leva a fazenda dele rio abaixo. Eles trocaram um serviço de terraplanagem gratuito e vitalício por erosão e assoreamento. O PIB da natureza caiu vertiginosamente e a ironia é que eles estão pagando caro para tentar consertar o que você mantinha funcionando apenas por existir. Ok, vamos falar de infraestrutura física, porque o cenário lá embaixo está ficando claustrofóbico. Sabe aquele emaranhado de túneis que você mantinha aberto na marra, rasgando o subbosque só com a força do seu peito de ariete? Aquilo não era bagunça, era o sistema viário oficial da mata. Jaguares, tatus, cachorros do mato, a vizinhança inteira usava as suas rodovias federais para circular, caçar e fugir. Sem você para fazer a roçagem pesada diária, o mato fechou. A selva virou uma parede impenetrável. A mobilidade da fauna travou. O fluxo gênico parou no engarrafamento vegetal e os animais menores ficaram ilhados em seus próprios quintais. E tem mais, lembra dos seus banhos de lama, aquele seu spa particular onde você se rolava feliz da vida? Aquilo não era vaidade, era engenharia hidráulica. Ao revolver a lama com seus 250 quilos, você mantinha poças abertas que serviam de berçário exclusivo para sapos e pererecas, longe dos peixes do rio. Sem a sua manutenção da piscina, o capim tomou conta, a água secou e os anfíbios morreram. O silêncio dos sapos é ensurdecedor. Sabe quem adorou isso? Os mosquitos. Sem girinos para comê-los, a população de insetos hematófagos explodiu. O ecossistema trocou o coachar saudável por um zumbido constante de doenças tropicais. Mas o estrago real subiu para a cobertura da pirâmide alimentar. Volte seus olhos para aquele jaguar magro, sem você. O filé mignon de 300 quilos do cardápio, ele entrou em crise calórica. Para compensar a sua ausência, ele está dizimando os estoques de veados e queixadas. Você funcionava como um escudo de carne. Sua existência protegia as espécies menores de serem caçadas até o extermínio total. Agora, sem o prato principal, o predador está limpando as entradas. É uma inflação trófica brutal. O custo de vida na selva disparou e as espécies menores estão pagando a conta. Em breve, o jaguar morre de fome também, completando o ciclo da estupidez. E olhe para o chão. A química do solo mudou. Quando você morria antigamente, sua carcaça era uma bomba atômica de nutrientes, nitrogênio, cálcio, fósforo, que fertilizava a terra por anos. Era um evento químico, um banquete para urubus, besouros e fungos. Agora, a morte na floresta é magra, seca. O solo ficou anêmico, homogêneo, sem aquelas ilhas de fertilidade que seus restos mortais criavam. A equipe de limpeza, os detritívoros, está desempregada. A reciclagem de nutrientes parou. A floresta, antes um motor V8 turbo de alta performance, agora é um motorzinho engasgando com combustível adulterado, correndo lentamente em direção ao ferro velho biológico. Mais bem-vindos a 2075. O clima está agradável. Se você gosta de churrasco ao ar livre, onde você é a picanha, vamos dar uma olhada no departamento de P&D da Humanidade Limitada. Eles estão desesperados. Veja aqueles drones caríssimos zumbindo sobre a terra seca, soltando sementes encapsuladas em gel biopolímeros. Eles chamam de reflorestamento inteligente. Eu chamo de piada de mau gosto. Eles estão gastando trilhões para tentar simular o que o seu intestino fazia de graça depois do almoço. E adivinha
adivinha? A taxa de sucesso é patética. Sem a escarificação química precisa do seu estômago e sem a embalagem de presente, feita de estrume úmido e nutritivo, a semente cai naquele solo compactado, duro como concreto, porque ninguém de 300 quilos anda ali há décadas e morre torrada pelo sol em horas. A tecnologia de ponta deles, com todos os microchips e IA, perde de goleada para o seu traseiro ancestral. Eles tentaram reinventar a roda biológica e acabaram com um pneu furado no meio do deserto. E a água, lembra dos famosos rios voadores que irrigavam o continente? Secaram. A floresta que sobrou é rala, composta por arbustos que não conseguem bombear umidade para a atmosfera. As árvores gigantes de madeira dura, aquelas que só você plantava com eficiência, eram as bombas hidráulicas do bioma, puxando água do lençol freático e jogando nas nuvens. Sem elas, a chuva mudou de endereço. Agora olhe para as cidades. Eles estão construindo usinas de dessalinização, que consomem a energia de um pequeno sol, pagando fortunas por um copo d'água que a floresta entregava de graça na torneira. O agronegócio, que expulsou você para expandir a fronteira agrícola, agora vê a soja morrer de sede no pé. A ironia é de um requinte cruel. Eles mataram o engenheiro da irrigação para aumentar a plantação. E agora a plantação virou poeira. O dinheiro que eles acumularam nos bancos não compra chuva e não negocia com a termodinâmica. No fim, a terra virou um forno estéril. O único som lá embaixo é o vento uivando em vales secos, onde antes havia vida pulsante. Parabéns, humanidade, vocês finalmente venceram a natureza. O prêmio de consolação é a própria extinção. Mas ok, agora que eles estão raspando o fundo do poço para achar uma gota d'água, vamos abrir a sua pasta de avaliação de desempenho e esfregar na cara deles o talento que desperdiçaram. O título do seu cargo não era bicho do mato, era engenheira civil sênior com especialização em hidráulica e terraplanagem. Enquanto os humanos precisavam de tratores Caterpillar, diesel e licenças ambientais que eles ignoravam para abrir uma estrada precária, você fazia isso com o próprio peito. Seu corpo fusiforme de 250 quilos era uma máquina de perfuração autônoma. Você desenhava trilhas topográficas perfeitas que funcionavam como corredores de drenagem na chuva e corta-fogo na seca. A sua tecnologia de infraestrutura era impecável. Manutenção zero, custo zero e impacto positivo. As rodovias que você abria na mata densa não fragmentavam o habitat. Elas conectavam, eram as artérias por onde a vida fluía. O tatu, a paca, o cachorro do mato, todos pegavam carona no seu vácuo. Você era o quebra-gelo da selva. Compare isso com as estradas humanas, faixas de asfalto estéril que cozinham animais e barram a água. Eles achavam que progresso era passar um trator por cima de tudo. Mal sabiam eles que a verdadeira engenharia de ponta estava na sua capacidade de moldar a paisagem sem destruí-la. Eles demitiram a arquiteta para deixar o estagiário, o trator, assumir a obra. E não vamos esquecer o seu doutorado em engenharia hidráulica e climatização, enquanto a humanidade construía represas de concreto que estrangulavam rios e instalava ar-condicionados que transformavam as cidades em ilhas de calor infernais, você operava com uma tecnologia muito mais avançada. A gestão passiva de microbacias. Seus barreiros de lama não eram apenas um spa para relaxar, eram obras públicas essenciais. Ao revolver a terra e manter aquelas depressões úmidas com o seu peso, você criava ilhas de refrigeração natural e reservatórios de água descentralizados que sustentavam a vida na estação seca. Você manipulava a hidrologia local sem gastar um watt de eletricidade. Aquelas poças eram reatores biológicos onde a química da água era mantida perfeita pela sua bioturbação constante, impedindo que virassem brejos estagnados e mortos. O humano precisa de estações de tratamento de água de milhões de dólares e produtos químicos cancerígenos para ter a água potável. Você precisava apenas de gravidade, lama e suas patas. A sua infraestrutura era resiliente, antifrágil e autolimpante. A deles, bom, olhe para as ruínas das hidrelétricas assoreadas lá embaixo. O concreto racha, a lama permanece. Quem era o primitivo, afinal? Mas vocês humanos adoram a palavra biomimética, que é apenas um termo corporativo chique para copiar a lição de casa da natureza porque somos incompetentes. Olhe para o design dos seus veículos militares all-terrain.
blindados, robustos, com frente em cunha para abrir caminho na vegetação. De onde vocês acham que tiraram essa ideia? Do meu chassi. Eu sou o tanque de guerra original, o modelo Panzer da selva. Meu corpo fusiforme, com aquele pescoço grosso e a crista sagital proeminente, foi desenhado pela evolução para ser um ariete aerodinâmico em um mar sólido de madeira e cipó. Vocês tentaram copiar a minha física de fluidez em meio sólido para seus blindados, mas esqueceram o principal, a elegância. Eu atravesso uma parede de espinhos sem fazer barulho. Seus tanques anunciam a chegada a quilômetros de distância. E aquela minha tromba móvel, vocês gastaram bilhões desenvolvendo braços robóticos flexíveis e sensores táteis para a indústria. Parabéns, vocês reinventaram o meu nariz de forma porca. A minha probóscide era um manipulador de precisão, um snorkel para mergulho tático e um laboratório de análise química em tempo real, tudo integrado. Vocês roubaram a patente do design, mas não conseguiram copiar o software sensorial. Agora, com seus robôs enferrujando nos galpões, vocês percebem que a tecnologia original era insuperável. Mas o maior crime de propriedade intelectual foi no setor de energia. Vocês humanos estão há décadas tentando viabilizar o etanol de segunda geração, o combustível celulósico, investindo bilhões em enzimas caríssimas e processos industriais de alta pressão. Patético. O meu intestino grosso já fazia isso há 50 milhões de anos, operando silenciosamente a 37 graus Celsius. O meu seco era um bioreator industrial de ponta, capaz de quebrar ligações químicas complexas de lignina e celulose que os seus melhores químicos nem sonham em dissolver sem ácido sulfúrico. Eu convertia lixo fibroso em massa muscular pura e energia cinética. Vocês tinham uma usina de processamento de biomassa móvel e autossuficiente caminhando na floresta, carregando uma microbiota única, bactérias e fungos simbiontes que eram o verdadeiro segredo industrial, o código-fonte da quebra da celulose. O que vocês fizeram? Mataram o hospedeiro e deixaram o software ser deletado. Aquelas bactérias morreram comigo. A cura para a crise energética de vocês, a chave para biocombustíveis eficientes, estava na minha barriga. Agora, boa sorte tentando replicar em laboratório o que a evolução levou eras para aperfeiçoar. Vocês queimaram a Biblioteca de Alexandria só porque estavam com frio e agora reclamam que não tem onde ler. Bom, vamos falar sobre saúde pública, ou melhor, sobre o colapso dela. Vocês humanos adoram falar sobre a farmácia da floresta, mas esqueceram que a farmácia precisa de um farmacêutico. Eu era esse farmacêutico. Minha dieta consistia em mais de 300 espécies de plantas, muitas delas carregadas de alcaloides, fenóis e toxinas mortais para qualquer primata delicado como você. Eu comia o veneno no café da manhã. Meu fígado e minha microbiota eram laboratórios químicos de última geração, processando compostos secundários que poderiam ser a base para novos antibióticos, antivirais ou tratamentos para o câncer. Vocês gastam décadas fazendo triagem molecular em laboratório, enquanto eu fazia ensaios clínicos em vivo todos os dias. Meu sangue circulava com anticorpos e enzimas neutralizadoras que a evolução levou milhões de anos para refinar. Sabe aquela superbactéria que está matando gente nos hospitais agora? A resposta química para quebrá-la talvez estivesse numa enzima digestiva do meu intestino, criada para digerir uma planta tóxica específica que agora também está extinta porque eu não estou lá para dispersá-la. Vocês não apenas queimaram a Biblioteca de Alexandria, vocês mataram o único tradutor que sabia ler os livros de medicina antiga. O segredo da cura estava no meu metabolismo e vocês o transformaram em churrasco. Além de laboratório farmacêutico, eu era a sua barreira sanitária ambulante, o firewall biológico da mata. Vocês morrem de medo de carrapatos e da febre maculosa, certo? Pois bem, quem vocês acham que controlava a população dessas pragas? Eu mantinha um contrato de exclusividade com aves dedetizadoras, como o carcará e o carrapateiro. Eu oferecia meu couro grosso como mesa de buffet. Eles comiam os parasitas e o ciclo se fechava. Eu era um sumidouro de vetores. Os carrapatos subiam em mim, que tenho a pele de um pneu de trator e imunidade de aço, e eram eliminados pelas aves antes de se espalharem. Ao me extinguir, vocês quebraram esse contrato de limpeza. Os carrapatos não sumiram, eles só ficaram órfãos. E adivinha quem é o mamífero de grande porte, sangue quente e pele macia e pateticamente fina que sobrou na região? Exato, você, seu cachorro e seu gado. A carga parasitária que eu absorvia e neutralizava agora está livre, leve e solta. Procurando novos condomínios na sua canela, vocês derrubaram
derrubaram o muro de contenção epidemiológica para fazer pasto e agora a doença entrou na sala de estar. O custo hospitalar de tratar essas zoonoses vai superar em muito o lucro daquela soja minguada. Eu era o plano de saúde preventivo do ecossistema e vocês cancelaram a apólice. Mas ok, vamos encerrar essa entrevista de desligamento com uma análise de currículo que faria qualquer CEO chorar. Você, Tapirus, tem 50 milhões de anos de experiência de mercado. Você estava aqui quando os Andes ainda eram morrinhos de terra. Você viu o istmo do Panamá fechar e assistiu à chegada dos tigres dentes de sabre vindo do norte. Eles eram máquinas de matar perfeitas, certo? Onde eles estão agora? Extintos. E você continuou andando, comendo e plantando florestas. Você é o modelo de negócio mais resiliente que a Terra já produziu. O seu design tosco, corpo de barril, pernas curtas, tromba esquisita, é a definição de se não está quebrado, não conserte. A natureza olhou para você no Eoceno e disse, perfeito, imprima mais desses. Você sobreviveu a eras glaciais, a vulcanismo, a secas extremas. Você é um tanque blindado movido à salada. E aí chegou a humanidade, uma espécie startup com apenas 200 mil anos de CNPJ, que se acha a dona do mercado. Vocês humanos são o estagiário arrogante que chega na empresa, derruba café no servidor principal no primeiro dia e põe a culpa no sistema. Vocês olharam para uma obra-prima de sobrevivência de 50 milhões de anos e disseram, olha que bicho burro, vamos matar para comer churrasco. A arrogância de vocês não é apenas triste, é suicida. Mas aqui está a pegadinha do contrato cósmico. A Terra não precisa de vocês, ela precisa de mim. Vamos avançar o relógio uns 5 ou 10 milhões de anos. Suas cidades de vidro e concreto viraram pó e foram engolidas pela geologia. Seus ossos são apenas uma camada fina e estranha de sedimento poluído, o antropoceno, que os futuros geólogos vão chamar de a era da estupidez. E adivinha o que vai acontecer? A evolução odeia vácuo. O meu nicho ecológico, o dispersor blindado, o jardineiro gigante, é uma vaga de emprego essencial. É muito provável que, dos escombros da biodiversidade que sobreviver, a natureza selecione uma nova linhagem para fazer exatamente o que eu fazia. Talvez um descendente gigante dos roedores ou um porco que evoluiu para ficar gigante novamente. Um neotapir vai surgir porque a floresta exige um engenheiro. O sistema vai se reiniciar. As árvores gigantes vão voltar e o ciclo de carbono e nitrogênio vai se estabilizar. A Terra vai se curar da infecção humana. Eu sou eterno porque sou funcional. Vocês foram demitidos por justa causa, incompetência administrativa. O escritório continua aberto, mas o crachá de vocês foi cancelado para sempre. Boa sorte no esquecimento.